Hoje é sábado, dia 26 de dezembro de 2020. Estamos introduzindo uma nova lição da Escola Sabatina, uma lição sobre o livro de Isaías, uma lição fantástica. Quero te incentivar a tomar a decisão de poder estudar toda essa lição. Não perca nem um dia, porque realmente vale a pena. Esse é o canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Só para você poder ter uma ideia do que vamos começar estudando hoje, na lição de número 1, o tema será crise de identidade. Antes que nós tenhamos a possibilidade de poder entrar no tema e ao mesmo tempo no assunto da lição dessa semana, eu gostaria de apresentar um pouco o livro de Isaías para que você saiba exatamente quem foi o profeta, ao mesmo tempo algumas curiosidades sobre o próprio livro que estaremos estudando durante os próximos 3 meses. Começando por algumas características do próprio livro, o livro de Isaías possui 66 capítulos e 1292 versículos. É um dos livros, sem sombra de dúvida, um dos livros mais citados no Novo Testamento. 2 livros aparecem como os top, os mais citados no Novo Testamento. Primeiro, o livro de Isaías, que é citado algo em torno de 65 vezes lá no Novo Testamento, e depois o livro dos Salmos. O capítulo do livro de Isaías que mais é citado em todo o Novo Testamento é o capítulo 53, que é citado mais de 40 vezes. Talvez exatamente pelo fato de que esse capítulo apresenta Jesus Cristo como servo sofredor, como aquele que viria para poder assumir a culpa pelo pecado da humanidade. Por isso, de forma recorrente, ele é citado nas diversas cartas, nos evangelhos e assim por diante. Um detalhe importante sobre o próprio profeta. Quando a gente vai para o livro propriamente dito, o livro de Isaías, a primeira frase que vai aparecer no livro é visão de Isaías. Alguns teólogos vão mencionar para a gente que provavelmente essa construção gramatical, visão de Isaías, tenha sido proposital. O profeta escreveu não apenas para poder mencionar que o conteúdo do seu livro vinha da parte de Deus, mas também para poder dar nome ao livro. É claro que essa informação ela serve para poder mencionar essas duas realidades. É claro que o conteúdo daquilo que a gente vai estudar no livro de Isaías, ele veio de revelações da parte do Senhor Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa construção foi a construção que deu o nome ao livro. Na Bíblia hebraica, o nome do livro é Visão de Isaías, baseado naquilo que aparece na primeira frase do livro. O nome Isaías é um nome muito forte. É um nome que é um derivado do nome Josué no hebraico. Josué, só uma curiosidade, Josué é o nome que deu origem ao nome de Jesus, porque Jesus é a versão grega do mesmo nome hebraico, Josué. E Isaías está no meio do caminho. É um nome derivado também do nome Josué. É Yeshaia. Esse nome, ele significa literalmente Javé é a salvação, ou Jeová é a salvação. A ideia de que toda a salvação vem de Jeová. Um detalhe importante ainda antes de falarmos sobre o tema do livro é a respeito da confiança que a gente pode ter no conteúdo dele. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, lá pelos anos de 1946, mais ou menos, na região de Qumran, ao sul de Israel, em algumas cavernas, foram encontrados alguns vasos, dentro deles manuscritos de toda a Bíblia hebraica antiga, de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Todos os demais foram encontrados ali. O manuscrito, por exemplo, de Isaías, ele tem algo em torno de 300 anos antes de Cristo. Portanto, a Bíblia que era utilizada na época de Cristo Jesus era uma Bíblia que possuía provavelmente um texto muito parecido com aquele que lá está. E quando foi feita a tradução desse mesmo texto, desse livro que é 300 anos, que é datado de cerca de 300 anos antes de Cristo, o conteúdo desse livro
é absolutamente idêntico àquele que nós temos hoje. Não existe nenhum tipo de mudança significativa. É um texto que, para aqueles que leem em hebraico, está completamente à disposição ainda hoje. Um outro detalhe importante a respeito do próprio livro de Isaías é que Isaías ele era um indivíduo das letras, era um indivíduo que tinha uma formação provavelmente muito boa. Isso a gente acaba descobrindo por quê? Pela quantidade de palavras, de vocábulos que ele usa no seu livro, de vocábulos diferentes. Você sabe que quanto maior é o vocabulário de uma pessoa, quando ele vai escrever, mais palavras diferentes ele vai escrever. Baseado no número de vocábulos que uma pessoa usa, você tem a possibilidade de poder entender se esse indivíduo é um indivíduo do mundo das ideias, do mundo das letras ou não. No caso de Isaías, só para você poder ter uma noção, ele escreveu o seu livro em hebraico e ele vai usar algo em torno de 2.186 palavras diferentes. O livro que mais se aproxima dessa quantidade de palavras diferentes, de vocábulos diferentes, é o livro dos Salmos. E só para poder lembrar que o livro dos Salmos foi escrito por indivíduos como Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Coré. E eram indivíduos que eram sacerdotes, boa parte deles, ou reis, indivíduos que tinham uma preparação acadêmica realmente invejável. E aparece nos livros dos Salmos 2.180 palavras diferentes ou vocábulos diferentes. Olha, Isaías vai ter ainda mais do que isso, 2.186 palavras diferentes. Vai ser mais ainda do que o próprio livro de Salmos. Para você poder fazer aqui uma comparação, o livro de Jeremias, por exemplo, vai usar 1.656 palavras diferentes. E o livro de Ezequiel, 1.535. O que nos mostra que Isaías era realmente alguém provavelmente muito inteligente, com uma preparação acadêmica forte. Amanhã a gente vai ter a possibilidade de poder entender um pouquinho a respeito disso. Alguns contemporâneos, profetas que exerceram ministérios contemporâneos ao ministério de Isaías. No Reino do Sul, enquanto ele desempenhou seu ministério, que teve uma duração aproximada de 40 anos, mais ou menos, ele durante 40 anos aproximadamente ele esteve ministrando como profeta no Reino do Sul, especificamente em Judá, mais especificamente ainda em Jerusalém, onde se encontrava o centro de adoração, que era o templo, e ao mesmo tempo a dinastia de Davi. Os contemporâneos dele. Portanto, no Reino do Sul, Miqueias, o profeta Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. No Reino do Norte, Israel ainda existia no tempo dele. Israel vai ser destruído muito provavelmente no finalzinho do seu ministério. Ele ainda estava vivo e exercendo seu ministério provavelmente quando o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, foi atacada pelos assírios no ano 622 e acabou sendo espalhada pelos reinos à sua volta. Mas contemporâneos a ele, dois indivíduos exerceram o seu ministério, que foi Amós e, ao mesmo tempo, Oséias. Esses dois indivíduos foram contemporâneos, mas exercendo seu ministério mais ao norte, no reino de Israel. Qual é o contexto imediato aqui do livro e o tema principal aqui do livro? É a ideia de que o povo de Deus, o povo de Israel, tem uma aliança com o Senhor Deus. O Senhor Deus fez uma aliança com ele. E essa aliança, ela foi quebrada pelo seu povo quando eles começaram a lançar mão da adoração de ídolos. E isso traria consequências para o povo. Ele vai lançar mão, muitas vezes mesmo, do conteúdo da aliança apresentada principalmente em Deuteronômio. A gente vai ver no decorrer dessa própria semana alguns detalhes a respeito disso. E ele vai mostrar que o que está para poder acontecer no país, que é a invasão de um país estrangeiro, e ele vai mencionar especificamente no seu livro que Babilônia viria para poder invadir o país, para destruir o país, por uma razão. Porque Israel havia tomado decisões equivocadas, havia escolhido viver à margem de Deus, quebrando a própria aliança de Deus. Há dois versículos que vão aparecer logo no começo do nosso livro, que vão de alguma maneira mostrar para a gente um pouco dessa mesma ideia, que são os versículos 2 e 3 do livro, que diz: ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Esse texto, ele vai mostrar um pouquinho daquilo que era a maneira como o Senhor Deus via o seu povo.
Ele está dizendo ali, eu criei filhos e eles agora não me reconhecem como seu pai. Fui eu quem os tirei de lá da cidade, ou de lá do Egito, do país do Egito, mais especificamente antes disso, havia trazido Abrão de lá de Ur dos Caldeus, mas os meus filhos não me reconheceram, eles me abandonaram. E ele vai chegar ao ponto de poder dizer que até o boi reconhece o seu dono, que até o jumento, de alguma maneira, se aproxima da mão que o alimenta. Mas o seu povo era pior do que isso. Eles haviam entrado num ciclo de quebra da aliança que havia tirado deles a capacidade de raciocínio. Eles estavam tão envolvidos no pecado que já não havia mais o que fazer em relação a eles, a não ser usar a mão do castigo para poder tentar fazer com que eles abrissem os próprios olhos e se voltassem para o Senhor antes que fosse tarde demais. Eles estavam num caminho de autodestruição, e a menos que o Senhor Deus fosse muito forte com eles e os castigasse, eles não teriam a possibilidade de poder se arrepender e voltar. E então todo aquele que era o sonho de Deus para a nação de Israel acabaria deixando de acontecer. É esse o contexto que vai ser desdobrado durante todo o livro. O Senhor Deus tem um plano, tem um acordo com a nação de Israel. Esse acordo, esse plano está em vias de poder ser destruído, porque o povo tem feito escolhas equivocadas, e para que o povo compreenda o caminho de autodestruição que está seguindo, o Senhor Deus vai castigar o seu povo. Mas vai haver restauração. Esse é o resumo daquilo que a gente vai ter a possibilidade de poder analisar durante todo esse trimestre dentro do livro de Isaías. Mas a mensagem central que vai aparecer aqui no livro é a ideia de que o Senhor Deus, ele não desiste dos seus filhos. Mesmo quando eles se afastam dos caminhos do Senhor, ele trabalha para poder alertar, para poder mostrar o perigo que eles estão correndo. E eu queria hoje gastar um tempo orando juntamente com você, para que Deus pudesse nos ajudar a entender o perigo que corremos longe do caminho do Senhor. E se por acaso estamos vivendo longe daquilo que é a realidade do Senhor Deus, que nós tomemos a decisão de poder voltar para Ele antes que seja tarde demais. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado porque nela temos a possibilidade de poder conhecer um Deus que é amoroso, um Deus que é perdoador, um Deus que tem propósitos para cada um de nós. Ajuda-nos a poder viver dentro desses mesmos propósitos. Ajuda-nos nesse trimestre, Pai, a aprender com os erros de Israel, para que não cometamos os mesmos e não entremos num caminho de autodestruição como eles entraram. Mas obrigado porque o Senhor também tem paciência conosco como teve com eles. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?